Eu sou Maria Aparecida Silva, 48 anos, e neste fevereiro eu morri no chão do hospital por 22 minutos. Tenho sido enfermeira oncológica há mais de 20 anos em um hospital movimentado aqui em São Paulo. Minha vida era normal, previsível até. Era meu marido, Carlos, nosso filho adolescente, João e eu. Nosso mundo girava em torno dos treinos de futebol do João, pagar a prestação da casa e tentar encontrar tempo para um jantar romântico uma vez por mês. Eu orava, mas principalmente por hábito. Pequenas orações no carro a caminho do trabalho. Orações rápidas pelos meus pacientes. Eu acreditava em Deus, mas ele parecia distante, como um avô que morava em outro país. Eu era uma pessoa boa, eu pensava. Era gentil, trabalhava duro, amava minha família. Nunca esperei que algo assim acontecesse comigo. Aquele dia foi como qualquer outra terça-feira. A unidade estava movimentada. Lembro que acabei de ajudar um paciente, um senhor chamado Roberto, a tomar seu medicamento para a dor. Estava no meu horário de almoço, que já estava atrasado 30 minutos. Entrei na sala de descanso, me servi uma xícara de café requentado, e a última coisa que lembro é minha mão direita começar a formigar. Era uma sensação estranha de agulhadas que subia direto pelo meu braço. Pensei, que estranho. Então um peso esmagador bateu no meu peito. Era como se um elefante estivesse sentado em cima de mim. Não conseguia respirar. Nem conseguia fazer um som para pedir ajuda. Meus joelhos cederam. Tudo que conseguia pensar era na briga boba que tive com João naquela manhã sobre videogames. Saí de casa irritada. Foi algo tão estúpido e sem sentido. Quando minha cabeça bateu no chão, uma única lágrima silenciosa rolou pelo meu rosto. Desculpa, João. Então tudo escureceu. Mas não era como adormecer. Era parar. A dor desapareceu. A pressão no peito se foi. Os sons do hospital, os bips, os chamados no alto-falante desapareceram em um zumbido suave e depois, silêncio completo. Senti um puxão, um levantamento suave. Abri os olhos e minha respiração travou na garganta. Exceto que eu não estava respirando. Estava flutuando. Estava lá perto do teto, olhando para baixo. Podia ver meu próprio corpo no chão. Minha amiga, outra enfermeira chamada Fernanda, estava correndo para dentro da sala. Ela gritou meu nome. Maria! Meu Deus! Maria! Vi ela cair de joelhos e começar as compressões no peito. Foi surreal. Sou enfermeira. Fiz isso centenas de vezes. Já fui eu gritando, tragam o carrinho de emergência. Mas agora estava assistindo acontecer comigo. Não havia medo, não havia pânico, apenas uma calma estranha e distante. Assisti eles trazerem o carrinho. Vi eles colocarem as placas no meu peito. Ouvi a máquina carregar. Alguém gritou, afastem! E vi meu próprio corpo pular. Era como assistir um filme triste. Senti uma onda de amor pelos meus colegas, pela luta desesperada deles para me salvar. Senti amor pelo meu marido, que logo receberia uma ligação. Senti amor pelo meu filho, João. Mas não sentia que aquele corpo no chão era eu mais. Estava mais leve. Era mais eu mesma do que jamais havia sido. Então, senti outro puxão, mais forte. A sala de descanso, meus amigos, meu próprio corpo, tudo começou a desaparecer, como um sonho que você não consegue segurar quando acorda. Me virei e não estava mais no hospital. Estava em um lugar de escuridão profunda e aveludada. Mas não era uma escuridão assustadora. Era uma escuridão confortante, pacífica, um lugar silencioso. Senti como se estivesse esperando. Não sabia por quê, mas minha alma estava completamente em descanso. À distância, vi um pequeno ponto de luz como uma única estrela no céu noturno. Enquanto olhava para ela, começou a crescer. Não estava apenas ficando maior. Estava vindo em minha direção. Ou talvez eu estivesse indo em direção a ela. A luz ficou mais brilhante e mais brilhante, mas não machucava meus olhos. Era uma luz dourada e branca quente que parecia viva, parecia amor. Quanto mais perto chegava, mais eu podia senti-la me envolvendo. Esse sentimento incrível e avassalador de ser completamente e totalmente conhecida. Cada erro que já cometi, cada pensamento secreto, cada vergonha escondida, tudo era conhecido nessa luz. E estava tudo bem. Não era apenas aceita, era querida. A luz tomou uma forma. Era um homem. Não conseguia ver seu rosto claramente no início. Era muito brilhante, como tentar olhar diretamente para o sol.
Mas não era uma luz que queimava, era uma luz viva, que respirava. Ele usava uma túnica simples de branco brilhante. Seu cabelo era escuro e chegava aos ombros, mas eram seus olhos. Quando finalmente olhou para mim, soube sem dúvida que era Jesus. Seus olhos não eram azuis ou castanhos, eram feitos de amor líquido. Viam tudo que eu já havia sido e tudo que eu estava destinada a ser. Ele não precisou dizer uma palavra. Eu apenas sabia. Lágrimas começaram a cair, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de pura alegria sem fardo. Me senti como uma criança que se perdeu numa loja lotada por horas e finalmente encontrou seu pai. Ele sorriu e o universo pareceu sorrir com ele. Sua voz não era um som que chegava aos meus ouvidos. Era um sentimento que preenchia todo o meu ser. Era paz, era verdade, era força, tudo tecido em um só. Bem-vinda, Maria, ele disse. Fique em paz. Eu apenas chorei. Caí de joelhos, não porque tinha que cair, mas porque cada parte de mim queria. Me senti tão indigna. Pensei no uniforme de enfermagem gasto e manchado que meu corpo estava usando lá no chão. Pensei em todas as vezes que apressei minhas orações, as vezes que julguei um paciente, as vezes que fui ríspida com meu marido. Ele estendeu sua mão e ela brilhava com uma luz suave. Ele não me tocou, mas senti seu toque mesmo assim. Não vejo o uniforme, minha filha, ele disse. Sua voz tão gentil que remendou partes de mim que nem sabia que estavam quebradas. Vejo seu coração. Vejo o amor que você deu quando ninguém estava olhando. Vejo as lágrimas que chorou por estranhos. Eu vejo você. Olhei para ele e toda a vergonha simplesmente derreteu. Em seu lugar havia um amor tão profundo, tão absoluto, que é impossível descrever com palavras. Ficamos lá por um tempo nesse amor perfeito. Poderia ter sido 1 minuto ou 1000 anos. O tempo não existia ali. Então sua expressão ficou mais séria, mas ainda cheia de amor. Ele me olhou com uma tristeza profunda e conhecedora. Há coisas que você precisa ver, ele disse. Coisas que você deve contar a eles. O mundo criou novos deuses. Eles adoram estrelas, mas não as estrelas que coloquei nos céus. Adoram homens e mulheres da fama e fortuna. Seus corações se afastaram de mim. O belo espaço ao nosso redor mudou. Era como se estivéssemos numa varanda com vista para o mundo. Vi imagens piscarem diante de mim como uma tela gigante. Vou te mostrar algo que será difícil de ver, ele disse. É um aviso. É um chamado para orar. Muitos dos ídolos que o mundo admira estão em grande perigo. Seu tempo é curto. Este ano, 2025, será um tempo de grande tremor. A primeira imagem que apareceu era de um homem. O conheci instantaneamente. Era um músico, uma estrela do rock, famoso no mundo todo. Vi ele num palco massivo com dezenas de milhares de pessoas gritando seu nome, segurando seus celulares como pequenas velas. A adoração era como uma força física fluindo em direção a ele. Ele absorvia tudo. Mas então Jesus me permitiu ver além do palco. Ele me mostrou o coração do homem. Era como uma caverna vazia, oca. Vi ele sozinho numa mansão gigante e fria. Vi frascos de pílulas enfileirados no seu balcão de mármore. Vi os rostos de pessoas que ele havia usado e descartado. Tinha milhões de fãs, mas estava desesperadamente, assustadoramente sozinho. Era prisioneiro da fama que havia construído. Ele recebeu um grande dom, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza. Sua música poderia ter trazido luz, mas ele escolheu glorificar a escuridão e a si mesmo. Seu orgulho construiu um muro tão alto que ele não consegue escalar. Ele cairá neste ano, e quando cair, milhões chorarão por alguém que nunca conheceram verdadeiramente. Então vi outra pessoa, uma mulher. Ela era uma atriz e comediante amada. Seu sorriso iluminava telas de cinema e programas de TV. O mundo a amava, famílias a amavam. Mas Jesus puxou a cortina. Vi ela no seu carro estacionado numa garagem escura, apenas chorando. Um soluço profundo e gutural que vinha de um lugar de desespero absoluto. Estava cercada por pessoas que eram pagas para serem suas amigas, mas sua alma estava faminta por amor real, por uma paz que não conseguia encontrar. Colocava o sorriso brilhante para as câmeras e depois ia para casa e desmoronava em 1 milhão de pedaços. Ela faz o mundo rir, disse Jesus suavemente. Mas seu próprio coração está quebrado.
O mundo a elogia por fingir ser outra pessoa, mas ninguém sabe quem ela realmente é. Ela está cansada, muito cansada. Ela acredita na mentira de que sua vida não vale nada quando as câmeras se desligam. Digam para orarem por ela. Digam que o amor que estão procurando em pessoas como ela só pode ser encontrado em mim. Minhas próprias lágrimas estavam fluindo agora. Vi tão claramente. Colocamos essas pessoas em pedestais. Observamos cada movimento delas. Queremos ser como eles, mas são apenas pessoas. Pessoas perdidas se afogando num mar de elogios que não pode salvá-los. Então Jesus me mostrou mais imagens. Um bilionário famoso conhecido por suas empresas de tecnologia. O mundo o considera um gênio, um visionário. Vi milhões de pessoas pendendo em cada palavra sua nas redes sociais, tratando suas opiniões como evangelho. Mas Jesus me permitiu ver seu verdadeiro estado. Vi um homem consumido pela necessidade desesperada de controlar tudo ao seu redor. Suas mãos tremiam quando não estava no centro das atenções. Ele havia construído impérios, mas não conseguia construir uma única relação genuína. Ele acredita que pode criar um céu na terra através da tecnologia, disse Jesus, balançando a cabeça tristemente. Mas está construindo uma torre de Babel moderna. Seu orgulho o cegou para a verdade de que toda inovação sem amor divino é apenas vaidade. Vi então um político poderoso. Multidões o seguiam, acreditando que ele era a resposta para todos os problemas do país. Mas por trás das câmeras, Jesus me mostrou um homem atormentado por demônios de ambição e ganância. Suas decisões não vinham de sabedoria ou compaixão, mas de um desejo insaciável por mais poder. Vi como sua alma estava sendo devorada viva pelas próprias coisas que pensava que o fariam grande. As pessoas colocam sua esperança nele, Jesus disse. Mas como pode um homem cego guiar outros homens cegos? Ele promete mudanças que não pode entregar porque não conhece a fonte de toda mudança verdadeira. A próxima visão me deixou sem fôlego. Era de um jovem atleta, um jogador de futebol que era idolatrado por milhões de brasileiros. Vi as camisas com seu nome, as crianças imitando seus movimentos, os pais gastando seus últimos reais para comprar ingressos só para vê-lo jogar. Mas Jesus me mostrou o peso esmagador que carregava. Cada jogo, cada chute, cada gol estava carregado com as expectativas de toda uma nação. Ele não era apenas um homem jogando um esporte. Ele havia se tornado um Deus falso para milhões. Olhe como eles o adoram, Jesus disse suavemente. Eles gritam seu nome com mais paixão do que jamais gritaram o meu. Quando ele falha, seus corações se quebram. Quando ele marca, eles choram de alegria. Mas ele é apenas carne e sangue, Maria. Um dia, suas pernas não conseguirão mais correr, suas mãos não conseguirão mais segurar troféus, e então, o que acontecerá com a fé que colocaram nele? Vi uma apresentadora de televisão famosa que comandava o programa mais assistido do país. Milhões sintonizavam todas as noites para ouvir suas opiniões sobre tudo, desde política até relacionamentos. Ela havia se tornado a voz que as pessoas consultavam antes de formar suas próprias opiniões. Mas Jesus me mostrou o vazio em seu coração. Ela havia passado tanto tempo dizendo às pessoas o que pensar, que havia perdido a capacidade de pensar por si mesma. Era como um eco oco, repetindo palavras que não tinham substância real. Eles a seguem como ovelhas, disse Jesus. Mas ela mesma está perdida. Como pode uma pessoa perdida guiar outras para casa? Ela fala sobre amor, mas nunca experimentou meu amor. Fala sobre paz, mas não tem paz em seu próprio coração. Se você está assistindo até aqui, por favor, deixe um like neste vídeo. É importante que essa mensagem chegue a mais pessoas. Comente abaixo se você já teve alguma experiência espiritual ou se essa história está tocando seu coração de alguma forma. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, porque vou continuar compartilhando mais revelações importantes que recebi. Jesus continuou me mostrando visão após visão. Vi cantores sertanejos cujas músicas eram tocadas em toda festa, todo bar, todo rádio do país. Mas por trás da fama, vi vícios destrutivos, relacionamentos tóxicos e uma sede insaciável por validação que nunca poderia ser saciada.
Vi como suas músicas, embora trouxessem alegria temporária para as pessoas, também glamorizavam estilos de vida que levavam à destruição espiritual. Vi influenciadores digitais com milhões de seguidores, especialmente jovens, que pendiam em cada palavra, cada produto que recomendavam, cada estilo de vida que promoviam. Mas Jesus me mostrou como muitos deles estavam vendendo ilusões. Promoviam uma felicidade superficial, baseada em aparência, consumo e busca por prazer instantâneo. Era como assistir pastores falsos conduzindo seus rebanhos para um penhasco, todos sorrindo e tirando selfies no caminho. Veja como os jovens o seguem, Jesus disse, sua voz pesada de tristeza. Eles imitam cada penteado, cada roupa, cada palavra. Mas o que estão realmente seguindo? Pessoas que também estão perdidas, apenas com mais dinheiro e fama para esconder sua dor. Então Jesus me mostrou algo que quebrou meu coração completamente. Era uma igreja, mas não era como a Igreja Universal ou a Congregação Cristã no Brasil que conhecia da minha juventude. Era uma igreja moderna, onde o pastor dirigia uma Lamborghini e usava roupas que custavam mais que o salário anual de seus fiéis. Vi milhares de pessoas enviando seus últimos reais para esse homem, acreditando que sua fé lhes traria prosperidade. Eles transformaram minha casa em um covil de ladrões, disse Jesus, e pela primeira vez senti uma santa ira em sua voz. Eles usam meu nome para enriquecer, prometendo bênçãos que não podem dar. Vendem esperança falsa para pessoas desesperadas. Estes são os piores de todos, porque sabem melhor, mas escolhem o lucro sobre as almas. Vi políticos brasileiros específicos que haviam se tornado ídolos para diferentes grupos, uns adorados pelos ricos, outros pelos pobres, cada um prometendo ser o Messias que salvaria o país. Mas Jesus me mostrou seus corações. Vi corrupção, mentiras, acordos feitos em quartos escuros que beneficiavam apenas eles mesmos. Vi como eles manipulavam as emoções das pessoas, usando medo e raiva para ganhar poder. Eles fazem as pessoas acreditarem que a salvação vem através da política, disse Jesus. Mas nenhum governo terreno pode salvar uma alma. Nenhuma lei pode mudar um coração. Só eu posso fazer isso. As visões continuaram, cada uma mais perturbadora que a anterior. Vi personalidades da mídia, empresários, artistas, todos adulados pelo público brasileiro como se fossem deuses. E em cada caso, Jesus me mostrou a realidade por trás da fachada. Vazio espiritual, desespero emocional e uma sede que nenhuma quantidade de fama ou dinheiro poderia saciar. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, meu coração pesado com tudo que havia visto. Porque você tem um coração gentil, Maria. Você vê a dor por trás dos sorrisos. Não estou te mostrando isso para você fofocar ou prever manchetes. Estou mostrando isso como um sinal para meu povo despertar. Ele continuou, sua voz cheia de urgência gentil. Quando essas figuras caírem, o mundo tremerá, mas meus filhos não devem se abalar. Não coloquem sua fé em pessoas famosas, em políticos, em bilionários. Eles são mortais, são pó. Coloquem sua fé apenas em mim. Suas mortes não serão uma tragédia, mas uma misericórdia para alguns, um julgamento para outros, mas para todos será um convite para olhar para longe das estrelas moribundas da terra e olhar para o Criador das estrelas nos céus. A mensagem não é quem vai morrer, ele disse, seu olhar perfurando minha alma. A mensagem é que todos vão. O relógio está correndo para cada pessoa. Diga a eles para pararem de perseguir o vento. Diga a eles para pararem de adorar ídolos de carne e sangue que um dia se tornarão osso. Entendi. Não era sobre as celebridades de forma alguma. Era sobre nós. Era sobre onde colocamos nossa esperança. Uma paz profunda se instalou sobre mim. Uma paz que nunca havia conhecido. Eu estava em casa. Era ali que eu pertencia. O pensamento de voltar para o mundo alto, doloroso e quebrado era insuportável. Por favor, eu implorei a ele, as palavras travando na minha garganta. Por favor, me deixe ficar. Não quero voltar, estou tão cansada. Por favor, Senhor, me deixe ficar aqui com você. Ele sorriu, mas foi um sorriso triste. Ele conhecia meu coração. Minha preciosa filha, seu amor por sua família é uma coisa linda. Carlos e João ainda precisam de você.
Seu trabalho não está terminado. Ele se aproximou. Há outros pacientes que você deve cuidar. Não apenas de seus corpos, mas de suas almas. Você viu a verdade. Agora você deve ser um farol dela num lugar escuro. Você será minhas mãos e meus pés. Você levará minha paz àqueles que estão com medo. Não será fácil. Alguns não acreditarão em você. Vão te chamar de louca. Mas você saberá a verdade. E eu estarei com você. Nunca te deixarei. O pensamento de deixá-lo, de deixar esse amor perfeito, foi a maior dor que já senti. Era um rasgar físico na minha alma. Solucei, não querendo ir. É apenas por um pouco, ele disse. Sua voz uma promessa amorosa. Vá e diga a eles que eu os amo. Diga a eles que estou esperando. Ele tocou minha testa. Uma onda de luz brilhante e quente passou por mim e então eu estava caindo. A paz se foi, substituída por uma batida violenta e jarring. Ofeguei, um suspiro áspero e irregular por ar que queimou meus pulmões. A primeira coisa que senti foi dor. Dor agoniante no peito, como se tivesse sido chutada por um cavalo. As luzes da sala de descanso estavam cegantemente brilhantes. O cheiro antisséptico do hospital, um cheiro que conhecia tão bem, de repente estava áspero e nojento. Alguém estava gritando meu nome. Ela voltou, temos pulso. Vi o rosto da Fernanda acima de mim, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Maria, Maria, você consegue me ouvir? Meus próprios olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de luto. Acabara de deixar o céu. Acabara de deixar ele. Tentei falar, mas apenas um gemido rouco saiu. A sala estava girando. Me senti pesada. Tão pesada, presa neste corpo quebrado novamente. Me levaram correndo para o pronto-socorro e depois para a UTI. Agora eu era a paciente. Me disseram que sofri uma parada cardíaca súbita massiva. Disseram que estive clinicamente morta por 22 minutos. Os médicos não conseguiam explicar. Fizeram todos os exames. Não havia dano cardíaco duradouro, nem dano cerebral, o que eles disseram ser impossível após tanto tempo sem oxigênio. Chamaram de milagre médico. Meu cardiologista, doutor Santos, ficava balançando a cabeça, olhando meu prontuário e então olhando para mim. Não consigo explicar isso, Maria. Alguém lá em cima deve gostar muito de você. Apenas sorri fracamente. Se ele soubesse. Os dias no hospital foram um borrão. Meu marido Carlos nunca saiu do meu lado. Sua mão segurando a minha, seu rosto marcado por um medo que nunca havia visto antes. João veio, seus olhos vermelhos. Ele me abraçou tão forte. Desculpa pela briga, mãe. Ele sussurrou. Eu o segurei e chorei. Não importa, querido, disse a ele. Nada disso importa. Apenas o amor. Minha vida é diferente agora. Voltei ao trabalho, voltei à minha unidade. Mas não sou a mesma enfermeira. Quando entro no quarto de um paciente agora, não vejo apenas um prontuário e um diagnóstico. Vejo uma alma preciosa e eterna que Deus ama. Seguro suas mãos e oro por eles, não por hábito, mas com fogo no coração. Digo a eles sobre uma paz que este mundo não pode dar. Alguns deles me olham como se eu fosse louca, mas outros têm lágrimas nos olhos. Estão com medo e escutam porque sabem que não estou apenas falando de um livro didático. Estou falando por experiência. Por favor, se essa mensagem está tocando você, deixe um comentário abaixo contando como você se sente após ouvir isso. Você já questionou em quem tem colocado sua fé? Você já parou para pensar se está seguindo pessoas que também estão perdidas? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Minhas próprias orações são diferentes também. Não peço apenas coisas mais. Apenas converso com ele porque sei que ele não está distante. Está bem aqui, mais perto que minha própria respiração. Então, estou te dizendo o que ele me pediu para dizer. O que vi com meus próprios olhos. O céu é real. Jesus é real e ele te ama mais do que você pode imaginar. Mas seu tempo aqui é curto. O tempo de todos nós é. Então, preciso te perguntar, quem você está adorando? Que estrelas você está admirando? É um cantor, um ator, um político, um bilionário? É seu trabalho, sua conta bancária, seu próprio sucesso? Eu vi que essas coisas não são nada além de pó no vento. Não podem te salvar, não podem te dar paz, não podem te amar de volta. Ele me pediu para avisar você com amor,
para dizer para desviar seus olhos dos ídolos temporários deste mundo, porque muitos deles estão caindo, e Ele não quer que você caia com eles. Se você está se perguntando se Deus é real, se Ele te vê, se Ele te ouve, estou aqui para te dizer como alguém que esteve em sua presença. Ele vê. Ele está esperando e Ele te ama. Essa é a mensagem. É simples assim e é isso mesmo.